Olá para todos e para todas, espero que vocês estejam bem. Vamos continuar a nossa Sol 552, Geoquímica de Superfície. E se vocês se lembrarem, na aula passada a gente abordou sobre os processos específicos que promovem mudanças químicas nos solos. A gente falou da melanização, que é um tingimento dos horizontes superficiais do solo por conta de uma parcial decomposição da matéria orgânica. Então, toda vez que a gente encontrar horizontes de coloração mais brunada na superfície, a gente consegue ter uma ideia que existiu ou existe uma cobertura vegetal que promove um input, uma adição de material orgânico a esse solo, ou que teve uma ação humana que também induziu essa coloração mais escura nos horizontes superficiais. Isso é exclusivo de horizontes superficiais em função da maior atividade biológica na superfície. Avançando para o conteúdo que a gente vai abordar hoje, a gente pode falar do processo de paludização. E esse processo, esse nome estranho, né, está associado a um acúmulo também de material orgânico. Por isso que vocês podem ver nessa foto aí à direita uma coloração também bastante escura. Só que esse processo ele é diferente da melanização porque ele constrói, ele produz, ele favorece a formação de horizontes orgânicos, ou seja, de horizontes que vão ter todas as suas características químicas e físicas e também morfológicas associadas à matéria orgânica. Esse processo de paludização, ele promove um acúmulo de material orgânico muito acentuado em ambientes alagados, em condições que a gente chama de hidromórficas ou anaeróbias, sem oxigênio, ou pelo menos com uma quantidade muito pequena ou limitada de oxigênio. Isso é muito fácil de entender, né? Quando a gente pensa em brejos, mangues, áreas alagadas, onde a difusão de oxigênio é muito limitada, nem todos os micro-organismos que existem nos ambientes oxidantes, como esse que a gente está quando a gente respira o oxigênio, né? Não vai ter tanto micro-organismo assim para atuar na decomposição da matéria orgânica. Isso porque a maioria dos micro-organismos que existem na superfície terrestre estão associados a ambientes com bastante oxigênio. Logo, áreas alagadas, encharcadas ou hidromórficas vão ter outros tipos de micro-organismos que estão associados ou que estão adaptados a condições com uma baixa disponibilidade de oxigênio, só que não são tantas espécies assim e a eficiência na decomposição desse material é muito menor. Então, a tendência, mesmo que às vezes a produção primária pela vegetação seja relativamente pequena, a tendência é de um escurecimento do solo por causa do acúmulo desse material orgânico. O processo de paludização, então, mostra para a gente, quando verificado em campo, que aquela área específica ela é uma área bem preservada, aonde toda a matéria orgânica, ou uma boa parte da matéria orgânica que é produzida pela vegetação, é incorporada ao solo. E isso vai se refletir em teores muito elevados de carbono, nitrogênio, fósforo e um pH bastante baixo, bem ácido, associado justamente à abundância de material orgânico. Ok? Então vejam que a gente vai conduzir a formação de condições bem particulares. Um outro processo que também favorece o acúmulo de material orgânico acentuadamente é o processo de literização, né, de liteira, de produção de líter. Aqui a gente vai ter também a formação de horizontes orgânicos, aqueles horizontes cuja morfologia, física e química estão completamente atrelados à matéria orgânica que está sendo acumulada. Só que nesse caso, há o acúmulo em condições não hidromórficas ou condições oxidantes, como por exemplo essa foto de uma área elevada que vocês estão vendo.
Então, é muito comum em áreas elevadas, no Itatiaia, no Itacolomi, em outras áreas elevadas, na Serra do Cipó, outras áreas elevadas em Minas Gerais e no Brasil, que a gente encontre camadas de solos que têm uma coloração bastante brunada, que tem uma densidade muito baixa por conta de ser abundante em carbono, e carbono é um elemento químico de baixa densidade, pelo menos em comparação com outros elementos químicos que a gente encontra nos solos, e essa coloração brunada reflete um acúmulo de material orgânico em outras condições. A maioria das vezes, pelo menos no Brasil, a gente encontra associados a temperaturas baixas, áreas muito elevadas, que são frias, e pela temperatura existe uma limitação da ação dos micro-organismos. É fácil de pensar. A gente coloca a comida na geladeira para que ela justamente não se decomponha tão rapidamente, ou não estrague tão rapidamente, porque as baixas temperaturas limitam a ação dos micro-organismos. Então, toda vez que eventualmente a gente encontrar solos com colorações muito brunadas, que não estejam próximas de rios, que não estão no fundo de um vale, elas refletem, elas indicam que existe um acúmulo muito acentuado de material orgânico nessas regiões. Isso é muito interessante porque esse acúmulo de material orgânico, além de indicar para a gente uma área não antropizada ou não intensamente perturbada, e servir como uma espécie de background, uma espécie de perfil ou de condição de referência sem a ação humana, ela também pode abrigar muitos vestígios de variações ambientais pretéritas. Então, analisando esses perfis, se a gente, por exemplo, encontrar vestígios de carvão, acabam refletindo incêndios ou paleoincêndios que existiam naquela área. A gente também pode analisar a matéria orgânica em si dessas áreas e indicar que tipo de cobertura vegetal existia nessa área. Mas a gente vai falar dessas análises mais à frente. Um outro processo que é muito importante a gente estudar é a dessilicação. A dessilicação, ela é o que a gente chama comumente de intemperismo, ou seja, a destruição de minerais e a remoção preferencial ou a lixiviação de silício. A gente sabe muito bem que o intemperismo está associado com a lixiviação de vários elementos químicos ao mesmo tempo: cálcio, magnésio, sódio, potássio, alumínio e vários outros. Mas por que a gente dá uma prioridade ou uma importância tão grande assim para o silício para chamar esse processo como dessilicação? É porque o silício é um elemento químico muito abundante na superfície terrestre e que compõe a maioria dos minerais que a gente encontra que formam solos e que formam sedimentos. O silício é um elemento químico que não se lixivia tão rapidamente, mas que é lixiviado ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo geológico, eu tenho a destruição de alguns minerais e, eventualmente, a formação de novos minerais. E com essa destruição, existe uma parcial remoção de sílica. Então, na medida que o tempo passa, existe uma diminuição ou um decréscimo do teor da quantidade de silício no sistema, da quantidade de silício nos solos ou nos pacotes sedimentares. Então, eu consigo avaliar há quanto tempo um ambiente está exposto à ação dos agentes intempéricos, ou pelo menos não está enterrado, em função da quantidade de silício que existe no ambiente. De uma forma mais simples, a gente pode pensar também que essa quantidade de silício reflete a mineralogia dos solos e dos sedimentos. Quando eu tenho estágios mais incipientes ou menores de lixiviação de silício ou de remoção de silício, eu tenho o estágio de bicialitização, ou seja, de formação de minerais do tipo que a gente chama 2 para 1. Minerais que são compostos por dois tetraedros de sílica
e um octaedro de alumínio. Por isso que a gente fala de bicialitização. Duas camadas de silício para uma camada de alumínio. Esses minerais do tipo 2 para 1 são minerais que refletem um baixo intemperismo do ambiente e só são encontrados em áreas onde ou o material parental está exposto há pouco tempo ou o clima não favorece o intemperismo muito pronunciado desses materiais. Então, por exemplo, aonde que eu vou encontrar muitos minerais do tipo 2 para 1 no Brasil, ou pelo menos com facilidade? No Acre, no Pantanal, que são áreas que estão expostas à atmosfera há pouco tempo, porque eram áreas alagadas e que não tinham contato com a atmosfera, ou, por exemplo, lá no semiárido brasileiro, onde a gente tem uma precipitação muito baixa. Quando a gente tem um estágio intermediário, onde a precipitação ela já chega a 1.200, a 1.500 milímetros, não é tão baixa assim, ou pelo menos ultrapassa a evapotranspiração, eu já promovo um intemperismo um pouco mais avançado, moderado dos minerais e chego na fase de monocialitização. A monocialitização, única, eu terei uma camada de sílica, uma camada de tetraedros de sílica e uma camada de octaedros de alumínio. Então, 1 para 1 serão os minerais do tipo 1 para 1. Esses minerais eles estarão presentes em ambientes que são bastante intemperizados, mas que ainda não chegaram lá no final do seu estágio de intemperismo. São muito comumente encontrados na Mata Atlântica, em algumas regiões da floresta amazônica, que são porções que passam por um intemperismo muito acentuado, mas não chegou, vamos dizer assim, no osso, né? Não são ambientes que são tão intemperizados, ambientes que são úmidos, mas que são úmidos há relativamente pouco tempo. A Mata Atlântica, só a título de exemplo, a gente tem uma estimativa, uma previsão com base em estudos de diferentes fontes, com diferentes proxies, que o clima úmido que a gente conhece hoje, de chuva de 1.800, 1.600 milímetros, ele se estabeleceu há mais ou menos uns 4.000 anos. 4.000 anos é pouco tempo para induzir um intemperismo muito pronunciado. Então, embora chova bastante, a gente não tem o estágio final de um intemperismo para os solos. Esse estágio final ele é atingido quando a gente encontra a fase de halitização, onde a gente tem agora apenas os octaedros de alumínio, perdão. Todos os tetraedros de sílica foram removidos. Então veja que a gente tem um primeiro estágio onde eu tenho 2 para 1, dois tetraedros de sílica. Depois eu tenho a destruição de um desses tetraedros e aí fica 1 para 1, um tetraedro para um octaedro, e no final, nos estágios bem mais avançados de intemperismo, eu removo todos os tetraedros e agora só fica o octaedro de alumínio. Então, todo o silício, ou pelo menos uma boa parte do silício que tem no sistema, que tem nos solos, que tem nos sedimentos, ele é lixiviado, ele é transportado, ele é erodido quimicamente. E aí agora só me sobram óxidos. E aí eu tenho uma outra caracterização de mineralogia, indicando solos altamente intemperizados. Por exemplo, os típicos do Cerrado brasileiro, onde a gente tem climas chuvosos que estão estabelecidos lá desde o Cenozoico, desde o início do Cenozoico, melhor dizendo, né? Há mais de 65 milhões de anos. Ambientes que então são muito lixiviados há bastante tempo, que têm um clima bastante úmido há bastante tempo e que por isso induz a uma lixiviação de silício há muito tempo. A mineralogia ela muda completamente conforme essas fases. A gente vai detalhar isso com mais cuidado nas próximas aulas, nas próximas semanas, mas só a título de curiosidade.
Minerais que são encontrados nesse estágio de bicialitização, comumente ilitas, vermiculitas, montemorilonitas, essas zitas que a gente está falando, são minerais do tipo 2:1. Minerais que são expansíveis, que expandem e contraem com facilidade. Por isso que formam aqueles solos todos rachados que a gente vê quando está um período seco no semiárido, né? Toda vez que o Jornal Nacional vai falar do semiárido brasileiro, mostra aquele solo todo rachado, por conta dessas argilas 2:1, que são muito expansivas e que mudam o seu volume de acordo com a umidade do solo. As argilas do estágio de monossialitização são caulinitas e aloisitas. Esses minerais eles não são expansíveis, então eles não mudam muito de volume. Por isso que quando a gente está num período seco e quando a gente está num período úmido, não é comum da gente ver o solo todo rachado, todo trincado, porque essas argilas não mudam muito de volume de acordo com a estação do ano. Elas têm um pouquinho de expansão e contração, mas é muito pequena, quase imperceptível para o olho humano. E as argilas do tipo de alitização são principalmente a gibsita, o óxido de alumínio, mas também tem a boemita, existem outros óxidos que estão associados a esse estágio, que agora sim a gente chegou num estágio muito grande de intemperismo e, consequentemente, de remoção de silício, de sílica. Outro processo que também é muito importante da gente estudar é o processo de ferralitização. E a explicação do processo está no próprio nome. Ferralitização vem de ferro, de acúmulo de ferro. É muito comum que, junto com a dessilicação, com a remoção de sílica, a gente também tenha um acúmulo residual de óxidos de ferro. E aí é muito importante a gente entender, um acúmulo residual de óxidos de ferro. Como assim, Jota? Pensa comigo que os solos e que os sedimentos eles são compostos por diferentes minerais. E a gente já sabe que alguns minerais sofrem intemperismo mais rapidamente ou mais facilmente do que outros. Pensa então que um solo pouco intemperizado, ou jovem, ou incipiente, ele tem diferentes minerais, ele tem uma diversidade muito grande de minerais. Na medida que o tempo passa, o intemperismo vai destruindo aqueles minerais que são facilmente intemperizados e agora vai produzindo um solo ou um pacote sedimentar com uma diversidade mineralógica menor. Por quê? Só vão sobrando aqueles minerais que são casca grossa, aqueles minerais que são altamente resistentes ao intemperismo. E um grande grupo desses minerais são os óxidos de ferro. Então, na medida que o tempo avança, eu tenho um empobrecimento da diversidade mineralógica. Na medida que o tempo avança, eu vou aumentando a abundância de óxidos de ferro no sistema. Eu posso usar o mesmo exemplo que eu dei na semana passada sobre a caixinha de bombom com bombons de diferentes marcas, né? Pensa agora que eu tenho uma caixinha de bombom nova com diferentes modelos ou marcas de bombons e tem aquele bombom que a gente não gosta tanto, porque o sabor dele não é tão agradável. Esse bombom é o danado do óxido de ferro. Quando a gente abre a caixa de bombom, tem ali três dessa marca, do bombom Caribe, que ninguém gosta. Chega no final, quando a gente está avançando, já comeu vários outros bombons que são mais fáceis de intemperizar, porque são mais gostosos, a gente tem um enriquecimento relativo, né? No início, parecia que a gente quase não tinha óxido de ferro, quase não tinha bombom Caribe, mas chega no final da caixa, praticamente parece que só veio bombom Caribe, porque agora a gente só tem um ou outro de outros minerais, de outros bombons gostosos, mas a dominância, a abundância é maior do bombom Caribe, dos nossos óxidos de ferro. Então, o processo de ferralitização, quando a gente tem um acúmulo de óxidos de ferro no sistema, uma concentração maior desses minerais indica estágios mais avançados de intemperismo, indica ambientes, solos que estão expostos a bastante
bastante tempo ao intemperismo. E isso muda muito a química do sistema, porque os óxidos de ferro eles têm uma particularidade. Eles geram cargas superficiais positivas e não negativas. Essas cargas superficiais positivas, elas tendem a formar estruturas, formar agregados que são muito estáveis física e quimicamente nos solos. Porém, contudo, todavia, nem tudo é muito bom. Por um lado, embora eu forme estruturas, solos que são muito resistentes contra o intemperismo, eu empobreço muito quimicamente o meu solo, porque esses solos geram uma dominância de cargas positivas e agora não vão conseguir absorver nutrientes, sendo que a maioria dos nutrientes que as plantas e que os outros organismos precisam são cátions. E se eu gero carga positiva com carga positiva, a gente sabe que tem repelência. Então, essas cargas positivas geradas pelos óxidos de ferro não vão favorecer a formação ou estabelecimento de solos com uma elevada fertilidade química. Isso faz com que solos que são ricos em óxidos de ferro tenham uma cobertura vegetal que vão estar associados a uma pobreza química severa. Se a gente for olhar os nossos campos rupestres, os nossos campos de altitude, por exemplo, estão associados a solos que têm um acúmulo de ferro grande. E justamente esses óxidos de ferro limitam a fertilidade natural e induzem as plantas que quiser crescer aqui, vai ter que crescer conforme o que eu estou mandando, que é uma pobreza química severa. Então vejam que esse processo ele vai formar um solo com características químicas particulares que também vai refletir na vegetação. Por fim, vamos agora falar de um processo muito legal para o nosso curso, que é o da rubeificação. A rubeificação tem a ver com rubi, colorações avermelhadas, que tem a ver com o aumento da croma do solo, ou seja, um aumento da coloração do solo justamente por enriquecimento em óxidos de ferro. Nessa paleta de cores que a gente está vendo, a gente tem diferentes cores em função de qual mineral e o traço ou o tamanho que esse mineral é encontrado. Então vocês podem ver, por exemplo, guetitas, hematitas, lepidocrocitas, magnetitas, magemitas, ferridritas e sulfatos de óxido de ferro, goetita com manganês, goetita com cromo, diferentes tipos de minerais e, consequentemente, cores. E isso tem uma importância crucial para a gente, porque quando a gente procura sítios até pré-históricos e históricos, muitas das vezes a coloração, os pigmentos que foram utilizados para cerâmica ou para qualquer tipo de tingimento de roupa, de papel, de artefatos que a gente imaginar, ele está muitas vezes associado aos óxidos de ferro. E esses óxidos de ferro estiveram alguma vez em um pacote sedimentar ou um pacote de solo. E aí, pela coloração, eu posso ter uma noção de quais são os óxidos de ferro que estiveram, mas é lógico, posso coletar uma pequena amostra, um traço, e fazer a identificação de quais são os óxidos presentes, e aí identificar se naquela área tinha já aquele óxido de ferro, se ele precisou ser purificado ou se ele foi trazido de alguma outra região para aquele ponto para com que fosse usado. Isso, logicamente, tem uma importância enorme para o entendimento sobre a construção e evolução de sítios pré-históricos e históricos. Então, esse processo é de fundamental importância para a gente. Colorações geralmente mais amareladas indicam ambientes mais úmidos. Colorações mais avermelhadas e até mesmo brunadas ou escuras indicam ambientes mais secos, menos úmidos. Então, olha só que legal, até a coloração, até a danada da cor dá para a gente uma informação muito útil, ok? A gente já estourou o nosso tempo,
A gente continua na aula da semana que vem falando sobre outros processos. Até logo!